Bem, você continua com a gente no Viver Minas, e o Viver Minas é uma revista, você sabe, a gente tem aqui, é como se você folheasse uma revista e visse lá, ou lesse lá, vários assuntos, e um dos assuntos que com certeza faz parte da vida nossa, da vida de cada um de nós, cada vez mais faz parte, é o direito, né? A questão do judiciário, da presença não só institucionalizada do judiciário, mas esse contato que muitas vezes a gente tem que recorrer a advogados para solucionar determinado tipo de demanda. E para falar sobre isso, eu convido e tenho o prazer de receber aqui no Viver Minas o Dr. César Henrique Caldas Dias, o nome dele é longo e o conhecimento dele também é tão longo quanto o nome. Por isso que a gente trouxe aqui e ele vai contribuir com a gente para falar um pouquinho sobre essa área tão importante que é o direito. Então, César, vou começar com uma pergunta, agradecendo a sua presença aqui. Eu conheço e sei que você defende algumas ideias que são, posso dizer, até ideias pedagógicas do direito. Você acha que o direito, isso que a gente deveria ser ensinado desde de tenra idade, para a gente saber um pouco os nossos direitos e as nossas obrigações? Boa noite, bom dia, boa tarde. Primeiramente, boa noite, William, boa noite, Josias, boa noite, Marcelo, boa noite a todos, né? Todos os ouvintes aí do podcast. Ele respondendo essa pergunta, é uma questão que me indaga muito e até muitas pessoas estudiosas ou não do direito, que eu vejo que o direito ele acaba sendo um pouco elitizado. Por quê? Porque muitas vezes outras pessoas que não ligadas ao direito, não ligadas à academia jurídica, não ligadas ao ensino superior do direito, o que acaba acontecendo? Ela acaba não tendo acesso nem aos direitos mais propedêuticos, nem aos direitos mais introdutórios. E isso acaba o quê? Tapando a mente da sociedade. Então é o que a gente chama da elitização do direito. O direito, muitas vezes, ele não é garantido, ele não é acessível a outras populações. Populações que não são ligadas à nossa área do direito. Isso é uma das questões que eu defendo, que eu acho interessante, que o direito ele fosse implementado desde o ensino fundamental, desde o ensino médio, né? Que fosse um direito mais introdutório, que fosse um direito mais básico, mas que as pessoas tivessem acesso aos seus direitos, seja o direito do consumidor, seja o direito civil. Mas assim, é um meio que eu acho que essa educação jurídica, ela deveria ser implementada desde cedo. Não deveria ficar restrita só à academia jurídica superior, só para aquelas pessoas que fazem o curso superior do direito. Vou dar um salto quântico aí. E saímos dessa ideia básica, né, do direito lá embaixo e do direito lá em cima. Tipo, você acha que as faculdades, isso genericamente, claro, que tem várias faculdades de direito, elas realmente contribuem hoje em dia com a formação de bons advogados, de bons juristas? William, hoje o que acontece? A metodologia do direito ela é uma metodologia muito dogmática. O que seria isso? Para o público entender. Seria aquela metodologia focada única e exclusivamente na lei, na norma jurídica. Então os alunos eles se graduam decorando lei, né? É até o método como se utiliza e se é utilizado, né, na academia jurídica, justamente para quê? Para que seja aprovado no exame da OAB, para que seja aprovado em demais concursos, é uma cópia, é uma decoreba de leis. E você acaba não tendo o quê? Um estudo crítico, reflexivo. Eu acho que é o que se exige dos alunos. Então os alunos eles saem da graduação não sabendo refletir, não sabendo criticar, não sabendo resolver uma problemática, não sabendo resolver uma casuística. É isso que falta para os alunos do direito. Eu posso até citar o professor Tércio Sampaio Ferraz Júnior, que foi professor da USP do Largo de São Francisco. Há muito tempo ele tinha um livro da editora Atlas que chamava Introdução ao Estudo do Direito. E ele falava muito dessa distinção entre a dogmática, que é esse estudo concentrado das normas, e a zetética, que é uma outra vertente do direito, em que nós devemos ter uma posição e uma visão do direito reflexiva, crítica. Ou seja, eu não parto de uma resposta, mas eu parto de indagações, de questionamentos. O que eu acho que falta para a graduação, para as faculdades de direito hoje em dia? Falta tornar operadores do direito críticos, reflexivos, que saibam solucionar problemas, que não sejam meros decorebas de leis, mas que saibam indagar, questionar, partir de princípios e de respostas e chegar até por caminhos mais aprofundados, uma análise mais aprofundada, que não fique restrita só ao estudo da lei, estudo da norma. E nessa ótica sua, o exame de ordem também insere, né? Eu preciso fazer o exame para ser advogado, o exame da ordem dos advogados. Ele também insere dentro do contexto, ou seja, o exame não contribui muito para essa praxis?
O exame da OAB, seguindo a sistemática de mais concursos no país, ele segue totalmente uma postura dogmática. Hoje em dia nós poderemos ter mais ou menos em torno de 70% da legislação, 20% de jurisprudência e 10% de doutrina. Ou seja, o que é a grande cobrança do exame da OAB? A cobrança da letra da lei seca, a cobrança da lei. Então, o aluno, ele passa todos os anos da graduação decorando lei e ele acaba não sabendo refletir no direito. Quando ele vai fazer um mestrado, um doutorado, a mente dele se expande, abre. Aí ele começa a chegar à conclusão que alguns conceitos são ressignificados, alguns conceitos são alterados. Por quê? Porque naquele momento ele não pensava juridicamente. Ele apenas seguia o que a lei falava. Artigo 121, matar alguém, ponto, é aquilo, é a norma. Então o que eu acho que falta? O acesso para o advogado, né, o acesso para o operador do direito, ele também tem que ser repensado, ele também tem que ser remodelado. Essa estrutura que nós temos, eu vejo que já é uma estrutura retrógrada, ultrapassada, e que merecia o quê? Uma reformulação, justamente para trazer esse viés crítico, esse viés reflexivo, que falta nos nossos operadores do direito. Também se comenta muito hoje, eu logo quando a gente iniciou o programa, eu falei de que é cada vez mais um instrumento muito utilizado e as pessoas não têm muito conhecimento disso. Você acha que também a gente parte para um princípio hoje de judicialização de tudo? Hoje eu vejo pessoas que falam assim, eu vou procurar meus direitos. Sim. E aí os direitos são o que está na cabeça dela, né? Necessariamente, às vezes, nem é o direito dela. Mas você acha que a gente está judicializando cada vez mais a sociedade? A sociedade, às vezes, até por falta de algum conhecimento, justamente por eu falei, essa falta de acesso ao conhecimento jurídico, ela até acaba se perdendo e às vezes ela não sabe qual caminho correr. Às vezes é um caminho que pode ser solucionado na seara administrativa, é um caminho que não depende nem do judiciário, mas tem essa visão generalista de se achar que tudo é judicialização. Até porque é o caminho que a gente vive hoje, né? Hoje em dia a gente vive um protagonismo do judiciário, hoje em dia a gente vive o papel do judiciário, ele se fortaleceu muito na instituição, mediante a jurisprudência, né? Que é a nossa grande fonte do direito hoje em dia, né? No passado a gente falava, outrora, que era só a lei, né? O Brasil era um país eminentemente civil law. Hoje em dia eu digo que o Brasil ele caminha para um common law, ou seja, a exemplo dos Estados Unidos, a exemplo da Inglaterra, no sentido de que os costumes e a jurisprudência e as decisões judiciais valem muito. Então o que acontece? As pessoas elas têm acesso à mídia, a podcasts, à internet, e elas veem toda essa questão que você me perguntou da judicialização. Está judicializando isso, judicializando políticas públicas, judicializando outros assuntos. Então tudo dá a entender que tudo tem que recorrer ao judiciário, né? Acaba às vezes até não sabendo qual seara correta a se procurar. E hoje o que acontece? Aproveitando o encaixe aí nesse assunto, né, que está na moda aí, muitas vezes o legislativo e o executivo eles falham. Muitas vezes eles são inertes, eles são morosos. O que acontece? O judiciário, nessa situação, ele tem que intervir. Por que ele tem que intervir? Porque para garantir os direitos e as garantias fundamentais da população. Por exemplo, existem situações como população de rua, sistema carcerário, né? Que eles utilizam, o STF utiliza até um termo que chama estado de coisas inconstitucional. O que seria isso? Seria quando os direitos e garantias fundamentais eles são violados de uma maneira tão massiva, tão violenta, tão forte, que o judiciário tem que intervir. Aí ele dá um prazo, né, para o legislativo, para o executivo, para que essa situação seja solucionada. Então isso é um exemplo de judicialização, é um exemplo de protagonismo do judiciário em situações que, infelizmente, os outros poderes eles falham. Né? Aí há críticos, há várias vozes doutrinárias que vão falar que é o ativismo judicial, que há uma ingerência de poderes, uma violação à separação dos poderes, lá do artigo 2º da Constituição, à luz de Montesquieu, mas infelizmente em algumas situações o judiciário tem que intervir, porque se ele não intervém, o que acontece? Há uma omissão legislativa, há uma omissão do executivo e muitos direitos e garantias não são garantidos, não são promovidos, não são protegidos. Então, em alguns momentos, é necessária a judicialização. Não em todos, mas em alguns momentos, sim. Sim, existem frases muito comuns que a gente ouve dizer e nem necessariamente a gente não sabe o real significado, até a origem disso e tal. Por exemplo, vou falar de duas frases que são assim, muito comumente faladas aí, sim, né, por todos nós leigos na área até do direito. A justiça é cega. Aí você fala, mas se a justiça é cega, é sinal que ela não está enxergando o que está acontecendo. Como é que se explica esse termo, a justiça é cega? Em alguns momentos, né, isso daí é um tema muito complexo, estrutural. Né?
A gente poderia pensar que a justiça é cega em alguns momentos quando algumas pessoas têm uma certa noção de impunidade, né? Que houve uma certa impunidade, ou em alguns momentos que houve uma condenação exacerbada. Então, em alguns momentos, uma falta de ponderação pela justiça, uma falta de equilíbrio pela justiça, né? Então a gente tem várias correntes doutrinárias, a gente tem vários entendimentos. Há aqueles que, né, que criticam, que falam, mas será que o direito realmente ele pune as populações menos abastadas economicamente? Existe até um princípio que se chama a seletividade penal, que fala que as populações de baixa renda elas estão mais sujeitas à condenação do que as populações mais ricas. Por exemplo, o que se faz no estudo da própria criminologia, nos estudos das estatísticas? Muitas vezes os crimes de rua, os crimes de carteira, como por exemplo furto, roubo, eles são apenados com penas mais duradouras, a investigação ela é mais célere, ela é mais rápida. Diferente, por exemplo, de um crime de colarinho, ou um crime elitista, um crime corporativista, um crime financeiro, em que muitas vezes a investigação ela é demorada, às vezes ausente e muitas vezes as penas são brandas. Até se fala, né, na cultura de tolerância dos crimes de colarinho branco. Então essas situações que a sociedade percebe vai dando uma ideia de que será que a justiça realmente faz justiça? Ou será que ela é cega? Por que ela pune mais determinadas classes do que outras? Por que em situações não há um certo equilíbrio, não há uma certa ponderação? Então há muita coisa para ser discutida, muita coisa para ser ressignificada, muita coisa para ser remodelada. Vou falar a segunda frase, né? Além da justiça é cega, a outra frase diz o seguinte: a justiça tarda, mas não falha. Aí eu fico pensando, mas se ela tarda, ela já não é falha, né? Por tardar. Sim. Como é que se explica isso? A justiça tarda, mas não falha. O processo judicial, né, hoje em dia, né, com várias situações que nós temos, a emenda constitucional 45 de 2004, né, reformas que nós tivemos aí, que tenta dar uma celeridade, uma rapidez, né, no processo, diminuir esse formalismo, né, isso que se busca, né, diminuir o formalismo e alcançar o que? A efetividade jurisdicional, a efetividade das decisões. Mas muitas vezes a gente ainda vê que é um processo muito burocrático, é um processo muito tecnicista, é um processo que depende de uma certa burocracia. Você tem vários entes, você tem várias barreiras financeiras, barreiras econômicas, barreiras jurídicas. Então, muitas vezes você vai ter a sua decisão, mas isso vai demorar muito, né? Ainda mais se você for postergando, mediante recursos, mediante defesas. Então, muitas vezes, a justiça, ela ocorre do ponto de vista relativo, né? Porque o conceito de justiça é um conceito muito relativo. Mas a decisão final, muitas vezes, ela demora muitos anos, né? Às vezes a pessoa nem vai ter acesso àquela decisão, só os seus sucessores, seus filhos, seus netos vão ter acesso àquela decisão. Então há essa decisão, mas muitas vezes ela é tardia, ela é demorada, ela é morosa. Você disse aí que hoje existe, claro, um protagonismo muito grande da justiça, em termos gerais até. E aí a gente fica pensando, e é claro que a gente tem que inserir esse assunto, que é a atuação do Supremo Tribunal Federal, que é todo mundo, né, o pessoal critica, dizendo que o Supremo Tribunal Federal, na verdade, existem questões muito individualistas dentro do Supremo Tribunal Federal, que não segue aquilo que poderia se dizer de justiça no seu embasamento jurídico mesmo, que ultrapassa esse tipo de limites que deveria existir. Você acha, do ponto de vista crítico, que isso está realmente acontecendo? Eu acredito que o Supremo Tribunal Federal, como órgão de cúpula do judiciário no Brasil, ele exerce o seu papel com afinco, muitas vezes, ele exerce, né, suas atribuições, muitas vezes ele tem que se exacerbar, justamente pelo que eu falei anteriormente, pela falha dos outros poderes. Em alguns momentos ele tem que ser o protagonista. Exemplo, políticas públicas. Muitas vezes as políticas públicas são falhas. O judiciário ele tem que se intervir, ele vai intervir, né, muitas vezes na própria, manifestado pelo STF, pelo Supremo Tribunal Federal, para quê? Para que os outros poderes ajam. Ele dá um prazo, por exemplo, para o legislativo fazer uma determinada lei, ou apresentar um determinado projeto, ou apresentar uma determinada situação. Só que tudo tem que ser ponderado. Muitas vezes eu acredito que esse protagonismo do judiciário ele é necessário. Um grande exemplo, sistema carcerário, estado de coisa inconstitucional, que eu mencionei anteriormente. É uma situação em que os direitos estavam sendo violados massivamente. Questões de população de rua também. Então o judiciário, no seu protagonismo, teve que intervir para quê? Para que se solucionasse essa questão. Aí criou-se o programa Pena Justa, né, que foi para o STF, foi aprovado com algumas ressalvas, mas foi um programa que o
legislativo, né, em conjunto com o executivo, teve que realizar justamente para solucionar essa situação. Então eu vejo que o protagonismo do judiciário, vamos pensar STF, né, materializado aí na figura do judiciário, vamos pensar assim, em alguns momentos eu entendo que é necessário, eu entendo que é positivo, como? Para garantir direitos fundamentais, para implementar políticas públicas, né, para dar acesso a população de coisas que os outros poderes muitas vezes são falhos e ineficientes. Porém, há uma crítica, né? Ele não pode fazer isso de forma desequilibrada. Por quê? Porque se o STF acaba fazendo de forma desequilibrada, né, o que acontece? Ele acaba intervindo na função dos outros poderes. Então ele acaba limitando o legislativo e o executivo, né? Aí existe toda uma crítica do STF. E a falta de representatividade? Ora, nós elegemos os nossos deputados, os nossos senadores, os nossos vereadores, mas a gente não elege um magistrado. Como que o magistrado chega lá? Por nomeação ou por concurso público, certo? Então há essa crítica. Ah, mas o STF está tendo esse protagonismo, mas e a falta de representatividade? Eu não elegi eles são nomeados, eles passaram por concurso público. Então há toda essa questão dessa crítica. Os próprios ministros do STF são escolhas, né? São escolhas. Políticas, talvez. Muitos deles não são, né? Porque não há essa exigência constitucional de que seja magistrado e tal. Então muitos deles, né, exerceram outros cargos. Então há toda essa crítica social que eu acho muito válida. E a questão também do protagonismo de algumas pessoas, né, sem citar nomes e tal, mas algumas pessoas que às vezes elas acabam se desvirtuando da sua função institucional jurídica, mas buscando o seu protagonismo pessoal. Então eu acho que esse é o problema. Eu acho que o problema do judiciário, né, do STF, quando ele exerce o seu mistério, a sua atribuição, no sentido de garantir direitos para a população, né, no sentido de implementar políticas públicas, ainda que muitos, né, com respeito a todas as vozes contrárias, a doutrina contrária, divergente, eu acredito que ele está fazendo o seu papel, ele está exercendo o seu papel sim, porque ele está garantindo direitos, ele está implementando direitos que foram falhos, que foram ineficientes, porém, no devido equilíbrio, porque se ele sai totalmente desse equilíbrio e se acaba atuando de uma maneira muito exacerbada, ele acaba o quê? Violando a esfera dos outros poderes, né? Justamente isso que a gente falou, a questão da falta da representatividade, que é uma crítica, né, que as pessoas, os críticos do ativismo judicial fazem, a questão também do populismo, né, que se busca o populismo judicial, ou seja, algumas pessoas, elas entre aspas, se desvinculam do seu órgão, do seu cargo e jogam a sua pessoa. Aí ocorre o quê? Um desvio de finalidade pública, um desvio de interesse público. Então, nesse sentido, eu vejo como uma atuação negativa, eu vejo como uma crítica negativa. Então, existem pontos positivos e negativos. Sim, no caso específico, por exemplo, que a gente está debatendo hoje, essa questão da anistia, sim, né, ao possível crime de 8 de janeiro, né, das pessoas que se envolveram lá em Brasília e tal. Como é que você, como cidadão, como jurista, percebe a justiça atuando especificamente nesse caso? Nesse caso? Bom, assim, só para a população de casa, né, que tá assistindo, para entender, o que seria a anistia? A anistia seria um instituto jurídico que geraria extinção de disponibilidade, ou seja, é uma situação em que você tem uma lei do Congresso Nacional e essa lei do Congresso Nacional, ela retira os efeitos penais primários e secundários. O que seria isso? O indivíduo que foi apenado, que cometeu um determinado ilícito penal, que cometeu um determinado crime, ele deixa de cumprir a sua pena e nem é reincidente, não tem maus antecedentes, não é reincidente. Então eu elimino todos os efeitos penais. Então isso que seria anistia, né? Então a anistia ela não é concedida mediante decreto, como a graça e indulto, que são outros institutos, mas ela é concedida mediante lei, né, do Congresso Nacional. Essa situação ela deve ser analisada, é uma situação muito complexa. Ela deve ser analisada com muito afinco, com muito cuidado, de uma maneira muito minuciosa. Por quê? Para não gerar injustiças. Se a gente pensar o que a gente tem? A gente tem um Estado democrático de direito, a gente vive uma democracia. Se todo cidadão, à luz da Constituição Cidadã de 88, à luz do princípio da isonomia, do princípio da igualdade, todos os cidadãos são iguais. Se todos os cidadãos são iguais, meu modo de ver, salvo opinião contrária, né? Eu acredito o seguinte, que todas essas pessoas, elas devem sim ser apenadas na medida da sua culpabilidade. Para quê? Para que nós garantimos, né, o Estado Democrático de Direito, para que nós garantimos essa estabilidade democrática. Agora, o que eu sou contra? Eu sou contra a padronização de condutas. Então,
Tipo, o que você está dizendo independente do que foi cometido dentro daquela situação, vamos dar uma pena de 8 anos para todo mundo, por exemplo. Isso, exatamente isso. É isso. Ou seja, não tem aí uma análise individual não de tem. cada... E é isso que que é contrário, que viola os princípios constitucionais. Né? Porque nós temos um princípio da pessoalidade das penas, da personalidade das penas, que a pena é pessoal. Nós temos o princípio da intranscendência das penas. A pena ela não transcende, quer dizer, ela não passa, ela não ultrapassa da pessoa do condenado. O condenado, ele responde na medida da sua culpabilidade. Ou seja, se João praticou uma conduta e Maria praticou outra conduta, a conduta do João e da Maria é diversa. A conduta de um ela é mais grave, ela tem uma característica pessoal, a conduta do outro ela é menos grave. Então, a padronização, ela viola, indubitavelmente, a intranscendência das penas, a pessoalidade, a isonomia. Mas quando você fala de padronização, veio uma pergunta talvez de leigo mesmo, claro, que aí a gente tem essa função aqui, a jurisprudência não é uma padronização de comportamento legal, de jurídico? Porque, por exemplo, se determinado juiz, sei lá, ele atuou em determinada situação de uma forma, ele criou ali uma jurisprudência. Sim. E de repente, equivocadamente ou não, as pessoas podem pegar aquele caso e aquilo ser padrão de uma situação talvez inadequada do ponto de vista jurídico. Pode acontecer? Sim, a jurisprudência, a finalidade dela é justamente essa uniformização. Então eu tenho uma decisão de um tribunal A, eu tenho uma decisão de um tribunal B, ou mesmo dentro de um tribunal, das suas turmas ou sessões, e cada um decide de um jeito. E aí nós falamos, e cadê a nossa segurança jurídica, né? População, a nossa segurança jurídica. Então a gente precisa do quê? Uniformizar, pacificar. Então a ideia da jurisprudência é justamente essa consolidação. Só que até que se consolida, você tem uma série de entrevos aí, você tem uma série de prejudicialidades. Uma pessoa tem uma decisão num tribunal X, outra tem outra decisão no tribunal Y. Às vezes no mesmo tribunal, a mesma matéria, numa turma se decide de um jeito, na outra turma se decide do outro. E a mesma matéria, copiado, colado, igualzinho. Então, a segurança jurídica que a jurisprudência busca, ela se alcança na ápice, mediante as súmulas, né? As súmulas vinculantes, as súmulas dos tribunais. Mas até que você chegue no final, o caminho é muito longo, o caminho é muito árduo. Então você tem uma série de inseguranças jurídicas, justamente por isso. Por cada um está decidindo de um jeito. E concatenando e voltando para a nossa ideia aí, exatamente isso. A jurisprudência seriam essas decisões que hoje no país a gente pode dizer que a grande fonte formal do direito é a jurisprudência. A jurisprudência ela tem um protagonismo muito grande. Então, muitas vezes, essas decisões, né, elas se sobrepõem só ao texto legal, ao texto puro, normativo. Então, situações da jurisprudência, no que tange a influenciar esse contexto que a gente vive da anistia, sem dúvida. Pode haver, sim, uma influência muito grande. Hoje a gente fica discutindo em todos os campos, e no campo do direito não deve ser diferenciado, a inserção da inteligência artificial. Sim. Como é que você está analisando os impactos da inteligência artificial na área jurídica? Na área jurídica, hoje em dia a gente tem até resoluções do CNJ, hoje em dia a gente tem já uma normatização que fala dessa questão da inteligência artificial. A inteligência artificial, ela está sendo muito bem-vinda no direito justamente por causa da demanda, né? Porque a demanda na área jurídica, ela é exatamente exagerada, né? Então, o que a inteligência artificial vai vir? Vai vir justamente para reduzir o quê? Os impactos, né? Então, do ponto de vista pragmático, do ponto de vista prático, o que a inteligência artificial ela faz? Ela vai, em alguns momentos, acelerar essa prestação, né, do judiciário. Porém, a gente tem que fazer uma ressalva. A inteligência artificial, ela não substitui a decisão judicial. O aspecto cognitivo, o aspecto de conhecimento do magistrado, a decisão, isso nunca vai ser substituído por inteligência artificial. O que a inteligência artificial ela contribui no direito? Pelo menos agora, né? A gente não pode falar daqui a alguns anos, porque hoje em dia, do jeito que a tecnologia caminha, né? Mas hoje seria mais na parte burocrática, na parte administrativa, né? Do direito, no sentido da filtragem de processo, no sentido de repescagem, nesse sentido de filtrar, né? O serviço até na busca da secretaria, de jurisprudência, né? Sim. O serviço mais operacional mesmo, o serviço mais material, né? Então, acho ela muito válida, acho interessantíssimo, acho que o judiciário vai se aproveitar muito da inteligência artificial, vai facilitar muito a vida do operador do direito, né? Eu acho que ela vem justamente para agregar, para facilitar, para tornar esse processo menos burocrático, menos célere. Porém,
a decisão judicial, né, ela continua ainda a cargo subjetivo. Doutor César, você que é um jurista, aliás, na sequência aí a gente vai falar um pouquinho da sua formação e também, às vezes a gente apresenta as pessoas logo no início, mas às vezes é legal também fazer o contrário, né? Não seguir normas aqui, mas quando a gente fala dessa questão da presença do direito, a gente chega a não sei se é uma conclusão, e é mais uma constatação ou não, de que a gente cria muitas leis no Brasil. Muitas. Tem muita lei. Agora mesmo está sendo criada alguma lei. Alguma lei, e aí a gente fica pensando... todo dia no país, todo dia, toda hora. Se não é muita lei para um país como o nosso, porque eu fico pensando assim, se você quer, às vezes, vamos supor, você está aqui no programa e de repente você resolve subir em cima da mesa. Uhum. Eu falo, César, mas subir em cima da mesa não é o legal, né? Não é o momento. Aí um dia eu vou ter que criar uma lei aqui e botar aqui, ó, proibido subir em cima da mesa, porque as pessoas parecem que perdem isso. Você acha que é isso? Que a sociedade está totalmente difusa e às vezes não segue comportamentos como antes eram? Sim, seguia-se. Muitas vezes, né, a falta, né, de bom senso e a falta da sociedade conhecer aquela norma que é intrínseca a si, acaba obrigando, né, o legislativo a criar uma norma que todo mundo sabe que não poderia praticar, né? A gente poderia até pensar filosoficamente numa corrente que a gente utiliza muito, né, no iusnaturalismo. O que seria o iusnaturalismo? Seria aquele direito imutável, natural, superior ao direito positivo. O direito positivo é aquele direito imposto pela autoridade do Estado, ou seja, as leis. O direito natural, aqueles princípios jurídicos imutáveis, né, que estão acima do direito superior. Esses princípios, esses valores que a sociedade, né, deveria internalizar para si, e se ela cumprisse, né, a sua parte, o seu pacto social, não haveria necessidade da criação de tantas leis, né? Então, infelizmente, né, essa perca de valores, essa desconcentração de ideias, né, essa perca de noção faz muitas vezes com que muitas condutas, né, que seria uma simples questão interna de ética, moral ou social, tendo que se tornar, né, e migrar para o legislativo. E hoje a gente também discute a questão das redes sociais, né? Sim. Porque não se sabe exatamente, pelo menos assim, a gente às vezes fala, nossa, as redes sociais impactaram tanto a gente que você não sabe quais são os seus direitos. Sim. Às vezes as pessoas falam, não, a injúria, a calúnia, a difamação nas redes sociais. Como explicar essa questão das redes sociais e desses três aspectos que eu citei, injúria, calúnia e difamação, dentro das redes sociais? As redes sociais, hoje em dia, elas exercem seu papel, né? A mídia, né, é um papel muito relevante, né, muito importante para o direito, até para difundir, né, o direito, difundir questões que antes a sociedade não tinha acesso, né? Hoje em dia, com a tecnologia que a gente tem, Instagram, Facebook, né, todos esses sistemas, a sociedade ela acaba tendo o aspecto positivo, que ela tem mais acesso às informações essas que lhe eram coibidas no passado, porém existe um papel negativo. Às vezes acaba sendo tanta informação, que as pessoas acabam se perdendo. E o que é complicado, né? Algumas redes sociais acabam não tendo essa credibilidade, acabam não tendo esse respeito e acabam lançando notícias que são inverídicas, né? Que é o quê? As famosas fake news, né? As fake news aí que muitas vezes causam transtornos para a vida da sociedade, da vida da população, né? E aí entra todos esses delitos, né, que em regra seria para proteger, né, de proteger a honra objetiva, proteger a honra subjetiva, né, de uma maneira bem singela, né, para a população que está assistindo, né, para vocês que estão assistindo, a calúnia seria um fato criminoso, quando eu imputo um fato falso criminoso a outra, a injúria poderia ser um xingamento, e a difamação seria quando você imputa um fato a outra que não é crime, né? Porque o crime se refere à calúnia, um fato que ofenda a sua honra, não importa se ele é verdadeiro ou não. Então, em regra, seria isso. Então, são mecanismos que o direito criou, né, para proteger a honra das pessoas, que hoje em dia é tão vulnerável, né, tão fragilizada diante desse papel massivo e relevante das mídias sociais. Eu vou quase terminar, mas a gente costuma dizer o seguinte, quando você vai conhecer uma pessoa, pensei nisso agora, você diz assim para ela, logo quando você conhece, muito prazer em conhecê-la.
E às vezes você não conhece a pessoa. E deveria ser depois, né? Depois que você a conhecer, falou muito prazer em conhecê-la. Né? O seu caso específico, eu acho assim, muita gente não o conhece. Eu tenho certeza que muita gente disse agora, quase no final da entrevista, assim, muito prazer em conhecê-lo, porque você demonstra todo o conhecimento e uma facilidade de comunicação muito grande. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre você, assim, a sua formação, o que você faz na atualidade, doutor César, por gentileza. Bom, eu sempre gostei do direito desde criança. Então eu sempre, né, fui ligado a humanas, sempre gostei muito de idiomas, de língua portuguesa e sabia que queria fazer direito. A minha vida toda eu sabia que eu queria fazer direito. Não é de família isso? Era uma coisa sua? Meu avô era advogado também, tem alguns parentes na minha família que são do direito, mas assim, partiu de mim mesmo. Até porque na época muita gente da minha família falava para mim fazer medicina. E eu não tenho dom nenhum para a área de saúde e tal. Falava, faz medicina e tal. Eu falava, não, eu Você quero é operador do direito. Sim, E eu sempre quis fazer direito e é uma paixão que eu tenho desde criança. Então eu sempre estudei muito, sempre gostei de ler, né? Eu digo que o meu forte não é as exatas, o meu forte é as humanas. Eu gosto de ler, eu gosto de interpretar, eu gosto de refletir, eu gosto de criticar. Então, na época, eu prestei, né, a universidade aqui, prestei a PUC Minas, né, me formei aqui na PUC Minas de Poços de Caldas. Não imaginava que eu voltaria mais para Poços, porque eu me formei aqui e saí, né? Depois eu prestei o concurso para procurador municipal, que eu vim para Poços de Caldas no ano de 2013. Então, venho para Poços de Caldas no ano de 2013, né? Me formo na PUC Minas. Você nasceu onde? Nasci em Andradas. Ah, em Andradas. Sou do lado, sou da cidade do lado aqui. Sim. Meus pais moram lá, minha família mora lá. Então eu tô sempre entre Andradas e Poços. E assim, sempre gostei do direito. Na faculdade eu vi que realmente eu estava na área certa, porque eu me apaixonei mais pelo direito ainda. E eu sempre soube uma coisa, que eu gostaria de ser professor, porque eu sempre gostei da área acadêmica. Eu lembro que tinha um professor meu no primeiro período da PUC que ele falou, você vai ser professor. Porque eu sempre gostava de apresentar os trabalhos, eu sempre gostava de ficar com a conclusão, que era a parte que falava mais, que era a parte que se comunicava mais. Então eu sempre tive isso. Não fiz direito por obrigação, ou porque alguém me mandou, ou simplesmente para passar no exame da OAB ou para passar em concurso. É uma coisa que eu me encontrei. Eu me encontrei no direito. Tanto que eu falo que se eu tivesse que fazer outra faculdade, eu faria direito. Aí depois da PUC, eu me formei, né? Fiz uma pós. Gostava muito de tributário, que foi a minha primeira área. Tanto que eu fiz a minha primeira fase da OAB em tributário, a minha primeira pós-graduação em tributário, o meu TCC foi em tributário. Então eu era eminentemente tributarista. O que eu gostava do direito era direito tributário. Aí depois exerci outros cargos, sempre fui concurseiro. Passei para fiscal, passei para o IBGE, depois passei para professor do Instituto Federal do Sul de Minas, dei aula 4 anos no Instituto Federal do Sul de Minas, como professor também. E aí o que eu fiz? Eu vi que me faltava algo na minha vida, que eu já estava feliz como procurador, mas o que eu mais gostava de fazer, além de ser procurador, era professor. Então por isso que eu fui para a área acadêmica. Aí eu fui para Pouso Alegre, fiz mestrado em Constitucionalismo e Democracia lá, na FDSM, que é a Faculdade de Direito do Sul de Minas. E o que eu quero na minha vida é conciliar, né, a minha profissão com a área acadêmica, que é o que eu gosto. E você hoje, então, é procurador? Hoje eu sou procurador do município aqui, né, de Poços de Caldas, isso. Tô também na autarquia, né, tô no DEMAI, mas na verdade o meu concurso mesmo é procurador do município de Poços. E assim, fiz mestrado em Pouso Alegre, tive a oportunidade de escrever livro também, escrevi um livro de minha autoria, que foi uma das minhas teses lá do mestrado, depois escrevi alguns outros livros de artigo científico, então eu gosto muito dessa área, né? Hoje eu estou pretendendo o quê? Voltar agora a me dedicar à área acadêmica, também, ao lado da procuradoria. Uma última pergunta, muita gente, já ouvi pessoas dizendo, mas uma vez eu ouvi de um coronel dizendo isso, fazendo uma análise muito rápida. Sim. Ele falou, sabe o que acontece hoje em dia? Hoje em dia, o direito individual está se sobrepondo ao direito coletivo. Você acha que isso é uma verdade? O direito individual está se sobrepondo ao coletivo. É uma boa indagação. Como que a gente poderia analisar isso? Muitas vezes o que acontece? As pessoas elas pensam só no seu próprio umbigo. As pessoas só pensam no seu próprio direito. Então elas não estão nem aí se para atingir o seu direito ela vai lesar o próprio. Então muitas vezes o direito individual ele é mais protegido. Por quê? Porque essa pessoa vai buscar os seus anseios, os seus desejos pessoais, né? Então muitas vezes ela não está preocupada se ela vai lesar um município, se ela vai lesar uma autarquia, porque ela vai ajuizar uma ação e vai haver uma condenação. Não, ela está preocupada consigo mesma. Então ela está preocupada com o seu interesse.
Até porque eu acho uma coisa muito interessante a gente comentar que quando, por exemplo, uma cidade, ou um estado, ou uma união é condenada, na verdade, não é aquela entidade que está sendo condenada, é toda uma população. Por quê? Porque quando há uma condenação, para pagar aquela condenação, de onde está vindo aquele dinheiro? Está vindo o dinheiro do povo, não é? Dos nossos tributos, dos nossos impostos. Então, essa questão social do interesse público, eu acho que é muito interessante e seria um meio também da gente dar acesso à população do assunto introdutório que a gente falou hoje, do acesso ao ensino jurídico, para as pessoas entenderem isso, para entender o que é o interesse público, o que é o interesse individual. Quando você defende o interesse de uma prefeitura, por exemplo, você está defendendo o interesse não só daquela prefeitura, mas de toda a população. Esse é o interesse público. E que muitas pessoas, às vezes por falta de conhecimento, não entendem que aquilo é um interesse público, que aquilo é um interesse superior. E que lesando aquela entidade vai estar se lesando a si mesmo. Por quê? Porque ela contribuiu para os cofres públicos para que seja pago, né, aquela condenação, aquela demanda. Então, infelizmente, é isso. Às vezes a pessoa acaba se preocupando só consigo mesma, só com o seu direito individual, e o coletivo, né, fica a ver navios. Muito legal, tenho a impressão que a gente conseguiu atingir o interesse individual e coletivo das pessoas que se interessam pela essa matéria, vamos chamar assim, que é o direito. Sim. Eu tenho a certeza de que a gente aprendeu muito, enriqueceu e que pedagogicamente a gente saiu bem mais rico na área desse tão importante para todos nós. Obrigado, viu, César, pela presença. Eu agradeço a todos, agradeço a oportunidade, agradeço a participação e espero, vamos torcer para que um dia, né, o direito seja introduzido, né, lá atrás, desde lá do ensino médio, para que toda a população tenha acesso, né, aos seus direitos básicos, né, e que não fique restrito somente ao ensino superior. Perfeito. Bem, a gente continua. Que foi, mas? Como que eu encontro ele na net? Como que eu vou fazer uma pergunta que eu não fiz? Como a gente te encontra na net? Na internet? Na internet. Então, eu tenho o Instagram, né? O Instagram, até que agora eu estava divulgando vídeos jurídicos. A minha ideia agora, eu até criei um novo Instagram justamente para poder divulgar vídeos jurídicos gratuitos, né, para a população e também, principalmente, para as pessoas que estudam para concursos públicos, notadamente magistratura, Ministério Público, Defensoria Pública. E eu acho interessante a gente democratizar o direito, dar acesso ao direito a todos. Então, de uma maneira gratuita, que todos tenham acesso, dicas pontuais, né, dicas assertivas, né, daquilo que cai no seu concurso. Então, né, quem quiser me seguir lá, quem quiser seguir o meu Instagram, né, prometo para vocês que eu vou estar postando vários vídeos lá que vão ajudar muito vocês aí na sua vida de concurseiro. E mesmo para aquelas pessoas que não são do direito, né, para conhecer os direitos aí, para se interagir também nesse mundo tão complexo que é o direito. E já lhe faço um convite aqui, porque Sim. sempre a gente, né, convida as pessoas que vêm aqui, que contribuem com o programa, para que determinados assuntos que sejam vocados nessa área sua, que você viesse aqui para nos ensinar, nos explicar um pouquinho o que está acontecendo, porque com certeza essa área jurídica afeta demais todos nós em vários campos. Sim, né? É um fenômeno social. O direito social. É um fenômeno social. Então, de repente, a gente tem um assunto específico, fala, doutor César, vai lá para contribuir com a gente lá no Viver Minas para explicar um pouquinho sobre esse assunto. Eu gostaria de contar sempre com a sua presença. Nossa, aqui. seria o maior prazer, estarei sempre aqui quando for convidado. E o endereço qual é? Ó, o endereço é muito peculiar, eu já coloquei de um jeito para que tenha só eu, SEZZAR-HENRYCK, César Henrique, mas César com S, então SEZZAR. Ah, César com S? No Instagram sim, Instagram, justamente para que tenha um só, para que tenha né, de uma maneira peculiar, é uma dica de marketing. Aí eu vou dizer o seguinte, dai a César o que é de César. E aí eu tenho outro agora também, que é o professor César Henrique, que vocês podem seguir também, que a minha ideia é justamente estar transmitindo vídeos jurídicos em ambos, mas futuramente só no profissional mesmo, né? Você vivendo com a gente essas entrevistas que crescem demais, que nos fazem crescer e evoluir sempre. E siga a gente aí nos endereços que estão aí na sua telinha, tá?